Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu queria mostrar para vocês, resolvi fazer esse cupcake aqui, achei ele bonito e mostrar para vocês como é que faz aí um desenho de observação. Ó, eu vou observando mais ou menos como é o movimento do desenho para ter um esqueleto básico. Depois que eu fizer essa parte, eu vou colocando os detalhes, aí eu vou observando como é que é o cabinho. E aí a gente vai colocando os detalhes de acordo com o que a gente vai observando. O celular, gente, hoje em dia é muito legal, porque você escolhe a imagem que você quer, você pode misturar imagens e aí você tem o desenho que você deseja, né? Porque aí você vê as fotos, né? E as fotos às vezes já tem um efeito, aí o desenho já vai ficar mais bonito. E é legal você copiar de imagens, de foto, porque aí você consegue observar a luz, a sombra. Aqui, ó, você vê que eu tô fazendo novamente o desenho para deixá-lo agora por cima daquele esqueleto que eu fiz básico, deixá-lo agora mais parecido com a imagem. Tem duas cerejas a mais aqui, eu vou acrescentar. Agora eu vou dar uma apagadinha por cima de todo o desenho para tirar o grafite e eu vou acrescentar por cima desse grafite o lápis de cor. Agora, ó, que ele tá meio apagadinho, para você não perder o risco, não ficar preocupado, você pode fazer um contorno por cima do desenho com um lápis de cor. Assim você não vai perder o risco. E você pode usar a cor que você vai usar como base para você sumir com esse desenho depois. Agora, gente, eu vou passar o preto e vou fazer um leve fundo com preto nas partes onde eu observo mais sombra na foto. Agora, com o tom de vermelho mais escuro, eu vou passar em cima desse tom de preto que eu passei. Observe que eu passei um pouquinho do preto tanto no cabinho quanto na cereja. E agora eu vou fazendo camadas. Você não pode fazer força no lápis, fazer camadas. Vou fazer o mesmo sistema com o verde claro na parte do cabinho. Passei um pouco do marrom na parte aqui na lateral e agora eu estou fazendo uma camada de verde mais claro para fazer parecido com o que eu observo na foto. Desenho, quando você faz observando a foto, você vai aguçando o seu olhar para entender onde há a luz e a sombra. Aqui eu estou usando um tom de verde mais escuro. Meu lápis de cor é o de 24 cores. Agora, por cima dessas camadas, eu vou passar o tom de vermelho mais claro. E aí eu vou preenchendo como se fosse fazendo o formato de bolinhas, entendeu? Você vai com movimentos circulares preenchendo todo o espaço. Agora você observa o seguinte, tem um espaço que você vê que eu deixei mais quase sem lápis de cor. Aonde eu deixei sem lápis de cor é o brilho, então deixei vazio. E acrescentei o rosa em alguns lugares que eu observo que o tom de vermelho foi para o rosa. E aí eu passo o rosa e agora eu vou passar o vermelho novamente por cima de tudo. Agora, para dar mais ênfase à sombra, eu vou passar o preto novamente. E aí eu vou passar por cima. Ó, por isso que é importante você não fazer força no lápis, porque você satura o papel e as cores não vão interagir. Agora, por cima das outras cores que eu já passei, eu tô passando novamente o preto, mas são de leve, não faça força no seu lápis. E agora, ó, você vai vendo a imagem, tô colocando o rosa, o vermelho mais claro. E aí você vai fazendo a mistura das cores até ficar no tom que você quer. Então, eu quero mais forte esse vermelho, eu faço outra camada de lápis de cor. Isso é para qualquer lápis de cor. Aí você pode testar usando a marca de lápis de cor que você tiver à mão. Não precisa ser exatamente. Eu só gosto de usar o de 24 cores porque tem um tom de vinho, um tom de vermelho mais claro, um tom de verde mais escuro. Só por isso, mas você com de 12 cores também pode chegar no mesmo resultado que eu estou tendo aqui nesta aula, para mostrar para vocês que dá para fazer uma pintura legal. Agora usando a borracha, ó, eu vou fazer um pouco de iluminação, entendeu? A borracha você pode usar para dar uma leve clareada em algumas áreas e também pode usar para deixar a luz onde você deixou espaço mais claro ainda. Aqui eu apliquei um pouquinho do preto e aí você vai observando a imagem e vai reproduzindo, tentando fazer parecido. Também é legal você copiar de imagens assim reais, porque você consegue
tentar descobrir que cor que você vai misturar, qual cor que você pode usar. Aqui mesmo nessa parte, o glacê é branco, então eu estou usando um tom de marrom mais claro, só para fazer um leve contorno e também porque eu percebo a presença dele. Também percebo a presença da cor amarela, então eu estou observando a imagem, tentando ver as cores que eu uso, que eu vejo na imagem, para poder fazer aí a nossa luz e sombra. Agora aqui usando a cor preta, eu observo que há um sombreamento com a cor preta e aí você vê que ó, a cor marrom claro, mais a cor preta e mais o amarelo. Eu vou fazendo aqui a nossa cobertura do nosso cupcake. Agora eu vou acrescentando alguns risquinhos usando o tom de marrom mais escuro para simbolizar como se fosse, não é nem o granulado que tem aqui em cima do cupcake, ele tem tipo um raspado de chocolate. Pegou a lâmina e raspou migalhas de chocolate por cima. Agora por cima de cada uma dessas eu estou passando um tom de marrom mais claro para reforçar o tom de marrom. Então eu vou fazendo isso observando também a imagem. E aí você vai fazendo esse processo. É um processo de vai e vem para poder dar o efeito parecido com o que a gente vê na imagem. E aí quando você quer que o tom fique mais escuro, mais forte, você faz a camada novamente. Então, repita o processo. Agora usando o preto, eu estou dando uma reforçada toda na parte virada para o chão. Então, todas as partes eu estou deixando como se fosse uma leve sombra. Agora aqui, ó, com a mão bem de levinho, eu estou fazendo um sombreamento para mostrar a camada de cima e também começar a fazer um leve sombreamento para ter a divisão da camada de cima com a camada de baixo. Então você pode fazer movimentos circulares e também você pode fazer com a mão bem de levinho, como se estivesse fazendo um leve rascunho. Outra coisa que eu acho interessante, que eu observo muitos dos meus alunos, às vezes a força em fazer o rascunho. Faz de levinho, gente, que aí você aproveita a mesma folha. Agora aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisa da nossa forminha. Então, aqui eu observo que tem um tom bem escuro, porque a forminha é marrom, parecida com a cor do bolinho daqui onde está o nosso cupcake. É um cupcake de chocolate com uma cobertura de chantilly e com uma cereja em cima. Para fazer a parte do bolo, eu vou fazendo como se fosse enrolando, como se fosse fazendo bolinhas, movimento de bolinhas. E você, ó, aqui eu coloco um pouco mais uma camada, com mais outra por cima, vai e vem muito com lápis para deixar mais escuro, quero que deixe mais preto, mais escuro. E aí eu vou fazendo esse movimento só descendo e depois eu vou fazer movimentos como se fosse bolinhas para dar a impressão e a textura do bolo. Ó, e agora aqui o movimento é só de vai e vem, deixando mais forte o meio e depois clareando até quase chegar na ponta de onde encosta na outra cor. E aí deixar, você vê que a gente faz uma divisa, fica tipo um branco, um cinza e vai escurecendo. É isso que você vai fazer. Essa é uma camada antes que eu vou fazer antes do marrom. Importante também não fazer força no lápis para você conseguir fazer várias camadas. Quando você faz muita força no lápis, o que acontece? Você não consegue fazer a mistura das cores no lápis de cor. Você tem que fazer camadas leves para você conseguir fazer mistura com cores. Eu vou fazer esse processo aqui na parte da forminha toda completa para depois eu passar para os outros tons de marrom. Agora, ó, com a cor marrom mais escura, eu vou passar e fazer uma camada por cima de toda essa parte onde eu passei esse preto. Tanto aqui onde é o bolo, quanto eu vou fazer na forminha. E aí eu vou seguir também o mesmo padrão. Aonde é o bolo, eu vou seguir movimentos circulares, vou fazendo a pintura, mas em movimentos circulares. Na forma, a gente vai deixar a cor mais forte, aonde a gente está vendo a cor mais escura, e deixando mais claro, aonde a gente está vendo a presença desse branco que eu deixei. Mas a gente vai preencher totalmente. Aqui eu já vou fazer uma demonstração usando o tom de marrom mais claro, como é que eu vou seguir esse processo nessa parte todinha. Então, onde eu deixei a presença maior do branco, eu vou fazer esse preenchimento com o tom de marrom mais claro. E aqui onde eu tenho preto, vou vir com marrom mais escuro.
Agora, gente, com a borracha, ó, eu venho dando uma iluminada nesse bolo. Você vai fazendo isso para dar uma leve textura nas cores, ó. E aqui onde é um pouco mais claro na forminha, eu tô passando a borracha para dar mais uma luz e aqui acertando aqui a parte de baixo, porque na hora que a gente risca às vezes com a borracha, a gente pode manchar um pouco a folha. Vou fazer o sombreamento dela aqui no chão, mas eu vou fazer mais ou menos, vou fazer com preto aqui a sombra desse cupcake aqui no chão. Aqui, gente, é uma ideia e também explicando um pouco das técnicas que você pode usar no realismo. Você que está iniciando aí, é uma aula aí para você começar a treinar, entendeu? Ah, Cássia, eu queria fazer rosto, mas ó, é uma boa opção você às vezes fazer alimento, entendeu? Escolhe uma sobremesa que você gosta. Você vai ter muitos desafios, porque como você observou aqui, a gente tem as texturas, né, pra gente tentar reproduzir. E quando a gente faz isso, a gente estimula o nosso cérebro a pensar e também estimula a nossa capacidade aí pra gente evoluir na arte, ó. Aqui eu estou passando outra camada de preto. A cor para ficar do jeito que você quer são camadas por camadas. Quero mais forte, passo mais vezes. Quero mais fraco, menos vezes. Aqui eu vou fazer um leve rosado. Fiz ali uma leve sombra para ter tipo a sombra projetada no chão do cupcake. Aqui eu vou fazer mais ou menos o movimento, querendo imitar mais ou menos uma toalha, mas aqui é à vontade, gente. Se você não quiser, você pode parar seu cupcake ali naquela fase do sombreamento e aí ele já vai estar lindo, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, ó, o resultado do nosso cupcake. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula aí. Tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.